Salvador. Tópico 3. E todos trouxeram a confissão de fé? Se não trouxeram, nós temos uma cópia aí, tem? Por favor. Que eu peguei a confissão de fé e segmentei partes dentro dos slides. Mas vamos pegar o texto inteiro para todos terem a noção do que vamos trabalhar nesse tópico de número 3. Antes disso, peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo do amor. Os irmãos conhecem o apóstolo do amor? O apóstolo do amor quem é? Quem? João, o apóstolo do amor. É o apóstolo que mais fala sobre o amor e o apóstolo que mais entendeu o que era o amor, e foi um apóstolo de grande intimidade com Cristo, inclinava a cabeça no peito do mestre, tinha intimidade de conversar assuntos assim bem íntimos com Cristo. Diz a história bíblica, não a tradição, mas a história bíblica, que ele foi o único que ficou com Maria, a mãe de Jesus, para o qual Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse: filho, eis aí a tua mãe. Cuidado. E diz aí a história, as interpretações, que ele cuidou de Maria até os últimos dias dele. Era um apóstolo de um coração em chamas, de amor para com todos. E ele escreve nessa primeira carta a respeito do assunto que vamos estudar hoje, sobre arrependimento. Claro que não vai estar aqui a palavra arrependimento, mas os irmãos vão vê-la dissolvida ao longo desse texto. 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 9. 1 João 1, 5 ao 9. Obrigado. Não sei se é para mim, mas agradeço. Primeiro João, capítulo 1, do 5 ao 9. Eu vou colocar aqui no reto projetor. Irmãos, vamos ler todos juntos? 1 João, do 5 ao 9. Eu não estou desprezando a sua Bíblia, estou usando recursos para facilitar o acesso a todos, né? E essa Bíblia, os irmãos podem continuar usando, principalmente em casa, no emprego, nas viagens, na rua, onde Deus envia os irmãos. Eu tive uma aluna de escola dominical que ela não tinha tempo para ler a palavra de Deus, e ela lia quando ela ia ao banheiro, lá no serviço dela. Então ela disse: Davi, o melhor local da Bíblia é lá no banheiro, é o único local que o teu pai e tempo para ler. E fazia as leituras devocionais dela. Vamos aí então, irmãos, esse daí todos juntos? Vamos lá? Vamos ver, 3. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra. Pedimos graça para que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra
em cada um dos nossos corações nesta manhã. O Teu Espírito Santo, Deus, arranque toda a névoa, toda a neblina, toda a nuvem de ignorância espiritual. E que esta luz que é Deus, brilhe, ó Deus, refúgio, brilhe fortemente em cada um dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas vidas, da nossa alma. Que todo o nosso ser, ó Deus, seja nesta manhã iluminado pela esta verdade que Tu és e a Tua palavra é, Senhor. E que ninguém saia daqui hoje, ó Deus, embaraçado. Que ninguém saia daqui hoje, ó Deus, sem saber, ó Deus, o que foi ensinado, mas o que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que penetra o mais profundo da alma humana, que Ele, ó Deus, nesta manhã, aplique a Tua palavra para curar as nossas almas, as nossas vidas, a nossa espiritualidade, e que de fato venhamos, ó Deus, entender a Tua mensagem, essa porção da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor tem neste dia para com cada um de nós. Então, Senhor, também te pedimos que nós mesmos, ó Deus, somos os maiores inimigos, ó Deus, contra esta mensagem. Ainda há em nós, ó Deus, resistência, ó Deus, para com a Tua palavra, mas que o Senhor desarme essa resistência nesta manhã. Que o Senhor vença, ó Deus, em nós mesmos toda a resistência contra o Evangelho. E que também, ó Deus, o adversário, ó Deus, seja vencido nesta manhã, seja amordaçado, ó Deus, e seja, ó Deus bendito, distanciado, ó Deus, deste local. E que cada vida aqui receba a Tua palavra pura, sem contaminação, sem resistência. Que nós, ó Deus, venhamos escancarar os corações para acolher a Tua verdade. Também dá-nos graça, ó Deus, para que possamos fazer bom uso dela, ó Deus, e aplicá-la às nossas vidas diárias, a fim de que venhamos ter uma espiritualidade sadia diante de Ti. Te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos coloca em torno da Tua palavra, para alimentarmos dela, para saborearmos este banquete espiritual que o Senhor tem para nós. E que nesta manhã, Deus, o Senhor nos dê a pedida espiritual de Ti, Senhor, que possamos nos abeberarmos, ó Deus, desta água pura e cristalina que é a Tua palavra, que é Espírito e que é vida, e que traz vida e que traz renovação espiritual para cada um aqui. Que a Tua graça, ó Deus, seja derramada abundantemente sobre cada filho Teu e cada filha Tua que aqui se encontra, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os senhores, sobre as senhoras, sobre os irmãos que não estão aqui, Senhor, e sobre os que aqui estão. Que a Tua graça, ó Deus, alcance cada um. Conforta, consola, revigora, dá força e sabedoria do alto. Em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que agora vive para pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos então, irmãos, voltar para a confissão de fé. Estamos estudando sobre o quê? Arrependimento. Pergunta número 1. Arrependimento é algo que eu consigo causar, que eu consigo provocar, que eu consigo realizar, que eu consigo fazer uso da vontade de obtê-lo. Arrependimento é o quê? É dom de Deus, não é isso? Mas ao mesmo tempo, ele é dom de Deus, mas é o quê? Obrigação do homem. É obrigação minha e sua estarmos constantemente buscando o arrependimento. Vamos ver isso. É uma das aplicações práticas. Então veja, eu vou voltar ao texto que nós lemos agora, no final da aula. Vamos ver agora aqui o tópico da confissão de fé, o tópico 3. Vamos ver. Olha aí o tópico 3. Vamos ver todos juntos? Vamos lá. Esse arrependimento salvador é uma graça evangélica, por intermédio da qual a pessoa, por obra do Espírito Santo, é levada a sentir os múltiplos males do seu pecado e, com fé em Cristo, humilha-se por causa do pecado, com uma tristeza santa, ódio ao pecado e repugnância a si mesmo, orando por perdão e fortalecimento na graça, com o propósito e o empenho de caminhar diante de Deus de um modo agradável em todas as coisas, com o auxílio do Espírito Santo. Eu tenho algumas perguntas a fazer. O que a confissão de fé quer dizer ali, quando ele fala de arrependimento salvador? Arrependimento salva? Não? Então o que é o quê? É o tipo de arrependimento. Muito bom, muito bom. É
Eu tive que arrependimento. Mas por que ele está chamando de arrependimento salvador? Pode falar. Deus não leva a salvação? Bom, por aí. Por aí. Alguém quer participar? Manolone? Arrependimento salvador. O que nós entendemos como arrependimento salvador? O remorso? Porque remorso já difere de arrependimento, né? Mas pode segurar aí também o remorso. Quem mais? E fala que é uma graça evangélica, né? Tá bom, por essas perguntas então. O que me prova ali no texto que este arrependimento não é algo que o meu livre-arbítrio, como dizem alguns, ou a minha vontade consegue conquistar? A obra do Espírito Santo. Muito bom. É uma obra do Espírito Santo. Se é a obra dele, então, o homem, a criança, o adolescente, a mulher, o homem, nenhum de nós conseguimos, por nós mesmos, gerar esse arrependimento. Não é isso? Quais são os efeitos, ou quais são o que é que nós podemos diagnosticar em nós mesmos e nas outras pessoas que de fato houve arrependimento? Os frutos. Identifiquemos ali alguns frutos. Olha lá. Então, primeira coisa que acontece, quando o Espírito Santo de Deus gera arrependimento no coração do pecador, qual é a primeira atitude dele? Ele se humilha. Ele diz: pequei contra os céus e pequei contra ti. Humilhação. Não sou digno mais de ser chamado dos teus filhos, mas tenho pelo menos como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é isso que acontece? O salmista Davi, no Salmo 51, né? Se humilhou diante de Deus. E ele diz ao Senhor: não retires de mim o teu espírito. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Arrependimento e contrição profunda. E nós vamos ver esses paradoxos que o arrependimento vai causar na minha e na tua vida e na vida de outros. E se não acontecer, de fato, não aconteceu um arrependimento bíblico verdadeiro. Qual o próximo ponto ali? Próximo diagnóstico que eu identifico que houve arrependimento em mim. O que acontece? Eu passo a ter ódio ao pecado e repugnância ao pecado. Eu passo a ver o pecado como algo que me aborrece, né? Mas acontece primeiramente, meus irmãos, uma contra o pecado, uma mudança de conceito radical. Primeiramente eu vejo que o pecado transgride e fere a glória de Deus. Depois, como consequência disso, eu vejo que o pecado é mal para mim. Porque enquanto eu só olhar que o pecado é mal para mim, esse sentimento, esse sintoma ainda é egoísta. Porque a primeira coisa que acontece na vida de quem passa por um processo de verdadeiro arrependimento, ele diz: pequei contra os céus. Ele aponta primeiro o problema do pecado contra Deus. Ele aprende e entende que o pecado é um ato de rebeldia primeiro contra Deus. É um atentado contra os céus. É um atentado contra a harmonia que Deus estabeleceu pela sua glória e pela sua santidade. Entende isso? Próximo passo ali. O que acontece agora, irmãos? Qual o próximo passo? Ele faz o quê? Ele começa o quê? Mas antes disso, o que vai irromper? O que vai começar a merejar no coração dele, na vida dele, na prática dele? A prática da oração, irmãos. Arrependimento está jungido, está vinculado, amarrado, inseparavelmente com a oração. Quando a gente olha para o salmista no Salmo 51, quando a gente olha para o filho pródigo, quando a gente olha para diversos personagens na Bíblia que foram alcançados pelo arrependimento, eles irrompem as suas vozes
sem oração. Arrependimento verdadeiro nos conduz à oração, à súplica, a clamor. É por isso que nós vamos ver aqui que o arrependimento ele é uma das partes da manutenção da comunhão com os céus. É um instrumento que Deus usa para manter a nossa santidade sempre renovada, sempre avançando, sempre em crescimento, sempre em zelo contínuo. E quando a gente observa que não existem mais arrependimentos em todas as áreas de nossa vida, que começam a desaparecer arrependimentos diversos em nossa vida, nós já estamos entrando numa penumbra de uma espiritualidade distanciada de Deus, do Evangelho e da graça, e nós estamos definhando espiritualmente. Nós vamos ver essas duas diferenças do arrependimento. Por isso que ele faz dizer arrependimento salvador. Qual o próximo passo ali, irmãos? Fortalecimento da graça. Oração por perdão, e o que mais? Fortalecimento da graça. O fortalecimento na graça, porque ele passa a entender. Por que graça, Deus? Por que o pecador começa a pedir a graça de Deus? Pedir que Deus o ajude? Porque ele sabe que por ele mesmo ele não consegue vencer o pecado. Sem Cristo ele entende que sem Cristo ele nada pode fazer. Que se Cristo não vier curar o mal que o pecado provoca nele, ele não terá saída. É por isso que nós temos que entender que a vida com Deus, esta vida de contínuo arrependimento, também é uma vida de contínua presença da graça, porque sem graça nós não recebemos nem mesmo arrependimento. Quanto mais a manutenção do sacrifício espiritual, pedido pela graça. E aí esse pedir por fortalecimento da graça é o oposto do não arrependimento, ou do não arrependível. O não arrependível é aquele que acha que dá conta por si mesmo. O não arrependível é aquela pessoa que ela acha que ela vai dar conta sozinha da sua espiritualidade, que ela está de bem com Deus porque ela faz isso e ela faz aquilo, e se não der daquela forma ela tem o plano B, ela tem o plano A. Mas o verdadeiro Filho de Deus, que tem o entendimento do Evangelho, que é alcançado por esse arrependimento, ele passa a entender que tudo na vida é pela graça, tudo é obra da graça. Se não for a graça agindo nele, ele de fato é abominável diante de Deus. Próximo passo ali, irmãos. E qual é a outra parte ali? O que acontece agora? Depois que ele se arrepende, acontece todas essas etapas que nós devemos diagnosticar. O que acontece? O que ele vai dizer? O que ele vai colocar na agenda de vida dele, espiritual? O que ele vai estabelecer como propósito de vida para ele? O que ele vai traçar como meta no dia a dia? Caminhar diante de Deus. Ele vai estabelecer como meta a seguinte tarefa para ele mesmo: eu vou pedir graça a Deus para eu lutar sempre contra este pecado e não incorrer mais neste pecado. Eu vou andar diante de Deus numa vida de santidade que o agrada. Propósito, meta, objetivo, agenda espiritual. Então, se você estiver aprendendo sobre arrependimento e no final das contas não houve uma retomada de propósitos espirituais, não está havendo uma vida de oração, de confissão de pecados, de busca incessante pela graça de Deus, uma mudança de conceito que em você mesmo, nada em você basta contra o pecado, mas é a graça do Espírito Santo e a pessoa bendita de Cristo Jesus habitando em ti, que vai fazer com que você vença o pecado em sua vida. Então nós ainda não entendemos o que é arrependimento. Entenderam isso? Essa introdução, se apanhar, por favor, irmãos, depois que eu posso me usar. Então, isso, pode vocês terem. Pode ir. Sim, tá aí. Arrependimento salvador é o tema que nós podemos dar a este tópico de número 3. Neste arrependimento salvador, irmãos, neste arrependimento salvador, nós podemos ver o seguinte: o texto da confissão de fé diz o seguinte, que o arrependimento salvador é uma graça evangélica, é obra do
Santo na vida do pecador alcançado. Nós já estudamos isso aqui, já? O que é então uma graça evangélica? A graça do Evangelho. É uma graça que o Evangelho nos dá, nos oferta. É um dom do Evangelho. Veja que aí a gente vê o Evangelho de Cristo como um doador de graças a pecadores. E uma dessas graças é a capacidade de se arrepender. Agora, o que é que quer dizer isso para nós, irmãos? Quando a Bíblia Sagrada nos diz que o arrependimento é uma graça do Evangelho, vamos agora fazer a leitura negativa disso. O que Deus quer dizer para nós então? Quando Ele nos dá o arrependimento, quando o dom da graça nos oferta de arrependimento. O que quer dizer para nós? Primeiro, vamos lá? Primeira verdade que podemos sacar daí. Vamos lá? Qual a primeira verdade? Vamos ver o lado negativo disso. Quando diz que é uma graça do Evangelho, então isso fala da minha incapacidade de se arrepender. Correto? Os irmãos entendem isso? Ou não? Segundo lugar, se fala da minha capacidade de se arrepender, por que há em mim essa incapacidade de se arrepender? Por causa do pecado, é claro, é um pecado. Mas o que é que está por trás disso, nos bastidores do pecado? A morte. A morte? O que mais? A desobediência? O que mais? O pecado gerou em nós orgulho. O pecado gerou em nós rebeldia. E o pecado gerou em nós resistência à transformação por ser pedrado, tornando-nos seres pedrados. Lembra do filme lá, a Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa? Você já viu esse filme? Nunca viu? C.S. Lewis? Já leram a obra? Todos que são atingidos pela feiticeira branca lá ficam pedrados, em forma de estátua. Aí quando o asno chega, eles começam a voltarem à vida. Da mesma forma fez o pecado comigo e com você. Nos tornamos seres pedrados, resistir à transformação. O pecado nos transformou em orgulhosos. A pessoa orgulhosa, ela jamais vai aceitar que você dê um conselho a ela. A pessoa orgulhosa jamais vai sentar para aprender. Ela é uma pessoa que se sente acima de todos. Por isso que o escritor dos Provérbios, o Salomão, vai dizer assim: a sabedoria clama nas ruas, à entrada da cidade. Filho meu, dá-me o teu coração, se me ouvires e atentares para as minhas palavras. Todos esses dizeres do sábio Salomão são convites da graça, são convites da sabedoria, para que nos tornemos ensináveis, educáveis, quebráveis. Uma das marcas do verdadeiro crente, do verdadeiro filho de Deus, é que ele abre mão do orgulho e passa a ser ensinado. Ele passa a ser corrigível. Ele passa a estar aberto para mudanças. E ao longo da vida existem pessoas que não se deixam quebrar, que não se tornam dóceis, ensináveis e tratáveis. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas.
Cristo está dizendo assim, ó, aqueles que vierem a mim, de fato, tornar-se-ão o quê? Ensináveis, aprenderão de mim. Eu sou manso e eles também serão mansos. O manso abriu mão do orgulho. Ele escancarou todas as janelas do ser, da alma, da mente, da vida. A casa dele não tem telhado, é tudo aberto. O que vem do céu recebe de cheia. É toda ventilada pela graça. A alma dele é como uma casa aberta, toda aberta, para receber essa graça em qualquer momento. Contrapondo-se a isso, uma vida que não passou por um processo de arrependimento é uma pessoa orgulhosa. Por isso que arrepender para ela é uma luta intensa. Por isso que se Deus não quebrar o orgulho, o pecador não se arrepende. Porque quando Deus quebra o orgulho, Deus dá o arrependimento, aí ele faz igual Nabucodonosor. Então eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e reconheci que Deus é o grande Senhor da terra. Vai fazer igual Manassés quando foi levado cativo. Orou a Deus e Deus fez o quê? Se compadeceu de Manassés. Vai fazer igual quando fez com Davi. Deus pegou o coração endurecido de Davi e quebrou como se quebra um vaso cheio de água. Pá! Com os cacos. E ele quebrantou diante de Deus. Então, meus irmãos, é isso que temos que entender. Agora, por que entendemos que o arrependimento é uma graça evangélica e obra do Espírito Santo? Porque o orgulho, meus irmãos, só quem quebra é Deus. E ele sabe muito bem quebrar o meu e o teu orgulho na hora que ele vem. Não adianta andar com o narizinho empinado. Não adianta andar achando que tu tem dinheiro, que o teu dinheiro vai te valer alguma coisa diante de Deus, que a tua herança familiar, a tua herança genética, o teu nome, que o teu emprego, que o teu status vai te garantir alguma coisa diante de Deus. Deus sabe muito bem quebrar a nossa estrutura orgulhosa. Deus sabe arrancar as nossas máscaras. Entende isso? Segundo lugar, rebeldia. O que é rebeldia? O que é uma pessoa rebelde, Orlando? Não tinha lá aquele negócio dos rebeldes? Rebelde, né? Não tinha? O que é os rebeldes aí? O que é um rebelde? Nunca se levou para Deus. Levando contra Deus. Mas o que quer dizer você se levantar contra Deus? O que é um rebelde? Vamos lá. Que não obedece regras. Muito bom. Que não o que mais? Regras, princípios. Princípios. É alguém que quer ser dono do seu próprio? Eu que vou obedecer mãe e pai. Estou nem aí. São dois velhos caretas. Não dizem assim. Ou como o Renato Russo disse, né? Quando vocês ficarem velhos, serão chatos igual os pais de vocês. O pecado nos tornou rebeldes. Primeiramente contra Deus. Depois contra nossos pais, contra as nossas famílias, contra as instituições, contra o pastor, contra os professores na escola, contra o guarda de trânsito, contra o porteiro da escola. O pecado nos tornou rebeldes por demais. E não tem terapia desse mundo que cura a rebeldia. E a rebeldia, meus irmãos, ela é um pecado. Ela tem duas facetas. Ela pode ser uma rebeldia velada, como pode ser uma rebeldia já revelada. Rebeldia revelada é o que nós vemos constantemente. Alunos espancando professores, filhos xingando o pai, indo embora de casa, fazendo o que querem, achando que são donos dos seus narizes. Os baderneiros quebrando os patrimônios públicos, rebeldia. Intentar contra as ordens do pastor é rebeldia. Tentar burlar o que o Estado estabelece como lei é rebeldia. Tudo isso é rebeldia.
E a rebeldia, meus irmãos, também nos torna pessoas arredias, que não se curvam, que não cedem, que não se incluem, que não querem ser incluídos. A rebeldia ela provoca no indivíduo uma sensação de que ele é diferente e melhor do que os outros. E de que ele dá conta de controlar os seus próprios atos. De que ele dá conta da sua própria vida. Quando no fim o que vemos, no fim de todo rebelde é o quê? Morte. Nunca veremos um rebelde que morre em sua rebeldia, tendo vida e final feliz na face desta terra. A rebeldia cobra um alto preço daqueles que andam contra. Então, quando a Bíblia diz que o Evangelho nos dá esta graça evangélica, que é o arrependimento, que nos tornarmos arrependíveis, é porque o Evangelho vai quebrar a nossa rebeldia. E nós vamos nos tornar submissos a Deus. E nós vamos parar para ouvir as palavras do Evangelho, ouvir as palavras de Cristo. E dizer: a partir de hoje, Senhor, quero andar contigo. Quero que haja mudança. Me transforme. Eu não sou dono de mim. Eu quero que tu mudes a minha vida, que tu me dê graça. Aí, quando eu entendo que Cristo passa a ser o Senhor da minha vida, começou a haver um arrependimento verdadeiro. Por outro lado, o pecado trouxe em nós resistência à transformação. E quem é que gosta de mudança, hein? Quem é que gosta de mudança? Levanta a mão aí. Quer ver um exemplo muito básico? Quem é que gosta de viver mudando de casa em casa? Tem que carregar móvel nas costas, tem que descer de escada, tem que subir de escada, os móveis chegam lá quebrados de novo, tem que trocar tudo. Quem é que gosta de viver mudando de emprego para emprego? Se for para o melhor, né? Mas nós somos, meus irmãos, por demais resistentes a mudanças. Nós nos acomodamos, e um dos maiores males que o pecado trouxe a nós é nós nos acomodarmos com o próprio pecado, com os nossos próprios pecados, e acharmos que tudo está bom, que aquela situação está cômoda e confortável para nós. É por isso que quando o arrependimento vem de fato, eu passo a ter ódio do pecado. Eu passo a me ver como alguém que há muitos anos estava sendo enganado por aquele pecado. Mas o arrependimento ele quebra essa resistência em mim e em você. E aí nós passamos a ser pessoas o quê? Transformáveis, mudáveis. E isso, meus irmãos, é ao longo da carreira, da vida cristã. Pessoas que estão no caminho errado, que você para dar um conselho a ela, e que ela diz: não, mas eu já sei. Não, a verdade é essa. Não, eu tenho meus pontos de vista. Pode continuar orando por ela, para que Deus a torne uma pessoa transformável e quebre essa pessoa que está pedrada. Quantos de nós ainda temos partes de nossas vidas pedradas ainda, resistentes à transformação? Nós vamos orar porque é um dever nosso, mas Jesus disse assim: bata a sandália dos pés. Nesse caso. E sai fora. Irmãos, agora o próximo slide. Sim, só um momentinho. Bom, por isso, meus irmãos, que é uma obra do Espírito Santo. Vê a dificuldade que um pecador se encontra só para dizer assim: não, use o seu livre-arbítrio. Você é capaz. Você é capaz. Você consegue vencer o seu orgulho. Você é escravo dele. Você é capaz de negociar tudo na sua vida por causa do seu orgulho. O orgulho mexe com o seu eu. E quando fala do eu do homem, ele não troca esse eu por nada, a não ser que Cristo subjugue esse orgulho dentro dele. E Cristo conquiste o coração deste homem com o seu poder, com o seu amor e com a sua graça, com o seu Espírito Santo. Nós podemos vencer a rebeldia com o nosso próprio livre-arbítrio. Basta acordar numa manhã de primavera e dizer assim: a partir de hoje eu vou ser mais rebelde. É um processo muitas das vezes doloroso, traumático, que Deus tem que tratar conosco para que nossa rebeldia seja quebrada. Por isso que tem aquele antigo ditado que diz que pessoas que não vão pelo amor, vão pela dor. E de fato isso acontece.
Existem pessoas que Deus tem que levar pela dor para quebrar a rebeldia dele e o orgulho dele. Deus tem que escasseá-lo de bens, Deus tem que tirar a situação confortável dele, para que ele põe os pés no chão e diga assim: pequei contra os céus e contra ti, voltei com o meu pai, agora eu volto para casa. Agora sim, entendi, agora a ficha caiu, eu tenho que voltar, eu estou vivendo em rebeldia. Por isso, meus irmãos, que o livre-arbítrio, a vontade humana, a capacidade que dizem como entende, não consegue quebrar esse coração pedrado com o coração transformado, que o pecado transformou o coração. Aí é onde entra o Espírito Santo de Deus, que tem acesso à alma e ao coração do homem, que consegue mudar a vontade do homem, que consegue quebrar o coração de pedra e dar um coração de carne, como diz Ezequiel capítulo 36. E falei o quê? Darei a vós um coração de carne, colocarei em vós um espírito novo, e fareis com que andeis nos meus caminhos. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ezequiel capítulo 36. Pode passar para o próximo. O arrependimento. Aí eu quero mostrar para os irmãos aqui. Por isso, agora eu vou explicar para os irmãos a questão do termo arrependimento e salvador. Vou mostrar para os irmãos aqui. O significado dessa primeira palavra, meus irmãos, arrependimento e salvador. Arrependimento e salvador. Arrependimento. Aí eu tenho o Salvador, não que ele seja, não que ele traga a salvação, mas ele é um dos instrumentos pelo qual Deus aplica a sua salvação na vida de pecadores. E aí eu vou colocar aqui o termo santificação. Santificação. Presta atenção agora. Ó. O primeiro significado dessa palavra arrependimento, salvador, que nós lemos lá no tópico 3, título do tópico 3, quer dizer o seguinte: é o arrependimento que Deus dá para o pecador que está no mundo de pecado. Entende? Ele ainda não faz parte da igreja, ele ainda não faz parte da família de Deus, da família dos santos. Ele está vivendo uma vida dissoluta de pecados, ele é morto em delitos e pecados. Então, quando ele está lá morto em delitos e pecados, e ele é um eleito de Deus, e Deus o alcança com a graça, aí Deus concede a ele este arrependimento salvador. Aí, com o arrependimento, Deus dá a fé, coração arrependido, regenerado, Deus dá a fé, ele se converte a Deus, dos seus maus caminhos, e volta-se para Deus através de Jesus Cristo, e pela graça em Cristo Jesus, e pela obra de Jesus Cristo. Entende isso? Este é o arrependimento salvador. Ele é elemento essencial para que o pecador receba o Evangelho. Quando ele é alcançado com o Evangelho, aí acontece essa mudança dele de mente. É arrependimento. Mudança de atitude, mudança de visão, mudança de opiniões. Aí ele começa a ceder, ele começa a abrir mão do seu erro, dos seus achismos, das suas opiniões, e passa a reconhecer que o Evangelho é a verdade, que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e que somente a Ele deve se entregar e se submeter a Ele como seu servo e Cristo como seu Senhor. Aí é o arrependimento salvador. Agora a Bíblia também nos ensina de constantes arrependimentos que devem acontecer na vida cristã. E aí nós vamos ligar a palavra arrependimento com a doutrina da santificação. Então a palavra arrependimento ela está ligada nesse primeiro momento com a salvação do pecador, o plano de salvação, o processo de salvação. E a palavra arrependimento também está ligada com o processo de santificação. Se não houver contínuos processos de arrependimento, não haverá maturação espiritual, não haverá melhoramento na vida de santificação, não haverá melhoramento na nossa espiritualidade cristã. Entende isso? Vamos ver isso agora. Então esse primeiro arrependimento, que é o arrependimento salvador, ele é o que? Vamos ver lá? Arrependimento, vamos ver? Arrependimento, plano da salvação. Ele é único e instantâneo. Acontece só uma vez. Você ouviu o Evangelho e disse: rapaz, eu estou em pecado mesmo. O que eu tenho cometido é afronta contra Deus.
Não, nessa vida de adúltero, de ladrão, de homicida, de beberrão, de mentiroso, de dissimulador, essa vida de pecado eu não quero mais para mim. Chega do pastor, o que eu preciso fazer? Não, meu irmão, ajoelha aí, vamos orar por você. O pastor que hoje frequente a igreja, pega a palavra de Deus, vamos ler juntos, vamos orar juntos, vamos continuar na caminhada, nós vamos visitar o irmão, a sua família. Traga a sua família também para ouvir a palavra de Deus. Aí acende no pecador aquela fome pela Bíblia. Aí ele descobre a Bíblia. Tudo que ele lê na Bíblia, ele ouve a voz do Espírito Santo falar no seu coração. Aí o que ele fazia de errado agora, radicalmente, ele passa a não fazer mais. A sua vida de imundície e de pecado, ele arranca aquelas vestiduras do homem velho e se reveste do homem novo, das vestes de Cristo, cheiroso, perfumado pelo perfume de Cristo Jesus, e torna-se aceitável diante de Deus pela justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele é recebido na família dos santos. Agora a vida dele, o modo de pensar, de agir, de sentir, de se relacionar com a esposa, com os filhos, antes ele era um pai que saía para as bebedeiras, para as farras, não estava nem aí para a esposa nem para os filhos. Agora ele volta de cabeça baixa, pede perdão para a esposa, pede perdão para os filhos, arrebanha os filhos, abraça a esposa, vão para a igreja juntos, os filhos ouvem a palavra de Deus, também são convertidos, a esposa da mesma forma, a esposa fica maravilhada com aquela transformação radical que aconteceu na vida dele, e também passa a glorificar a Deus, passa a ouvir o Evangelho, passa a andar nos caminhos do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, é salvação, é processo de salvação, e só acontece quando Deus dá pelo Espírito Santo o arrependimento no coração de pecadores. Arrependimento significa uma mudança radical nas minhas opiniões, na minha mudança de mente, na minha mudança de atitude, nos meus comportamentos, nos meus relacionamentos, nas minhas vivências, nas minhas cosmovisões. Deus transforma tudo isso pelo Evangelho. Entende isso? Arrependimento é um princípio. No plano de salvação, quando os irmãos veem plano de salvação e ouvirem a palavra arrependimento, já digam logo, só acontece uma vez por todas. Correto? No entanto, o arrependimento está ligado com a doutrina da santificação. Lembra desse homem que agora recebeu o arrependimento, voltou para sua família, reintegrou-se ao seu lar, e Deus está fazendo a obra na vida dele? Ele precisa constantemente e diariamente buscar de Deus o arrependimento. Aí os irmãos vão ver que o arrependimento está ligado com a doutrina da santificação. Porque se não houver arrependimento diário, se não houver arrependimento constante e pedindo a Deus de que haja uma intervenção diária em nossos corações, em nossos caminhos, a fim de que nos arrependamos dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos, meus irmãos, não vai haver uma vida de santificação de acordo com o Evangelho. E aí, ao longo do processo, nós vamos nos tornando pedrados, frios, mornos espiritualmente. Passamos a ser aqueles crentes que entram na igreja com o coração gelado e saem com o coração pedrado. Passamos a ver a vida espiritual como uma rotina, como algo que eu tenho que cumprir. Mas o Salmo de número 100 não cumpre mais na minha vida. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Isso na vida de muitos já não acontece mais. Esse salmo já não se cumpre mais na vida de muitos. Porque por falta de buscar o arrependimento diário, contínuo, de ter uma vida espiritual atenta para com seus atos, de cuidar da sua vida espiritual, os pecados que foram se acumulando no coração foram pedrando o coração dele, foram pedrando a espiritualidade dele e foram esfriando o coração. Agora ele entra na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos, é assim: Pai, quase não cheguei, de novo isso aqui, não aguento mais. Mas senta aí, o culto para ele é um fardo, é um cansaço.
Para acordar domingo de manhã tem que alguém jogar da cama. Porque o que alegra mesmo o coração dele agora era estar na água mineral, com um lanche bem feito, curtindo a paisagem. Ou então lá em Pirinópolis, ou na beira da praia, ele não tem mais prazer em entrar diante do Senhor com hinos e salmos e cânticos. Ele não faz mais um culto doméstico, ele não tem mais um culto particular, ele não tem mais calor na alma para ler a Bíblia. Por que eu não quero ler mais a Bíblia? Nessa pergunta ele faz. A Bíblia só é tomada na casa dele quando vem para a igreja. Um hino de louvor a Deus não se ouve mais dentro da casa dele. Se ouve e se vê de tudo. Aí a vida espiritual torna-se aquele marasmo, aquele tédio. Mas por que isso está acontecendo? Será por quê? Arrependimento e a santificação. Santificação é uma das aplicações da salvação na vida do crente. É Deus aplicando a salvação na vida diária. Aí diz: o arrependimento e a santificação, o arrependimento no processo de santificação, ele é o que? Vamos ver lá? Contínuo, e é a constante renovação da comunhão com Cristo, de onde advém graça, alegria de viver para Deus, consolo, paz e prazer em ser servo do reino de Deus. Meus irmãos, uma pessoa que está em constante processo de arrependimento diante de Deus é uma pessoa disposta para servir. Pastor, o que ele está precisando? Melhorar a vida. Não faça isso. Pastor, estamos reunindo um grupo lá em casa e estamos rodando pela igreja. Estamos fazendo estudos bíblicos lá. Pastor, nós estamos levando a palavra de Deus para uma comunidade aqui próxima. Pastor, nós reunimos aqui um grupo e estamos aqui angariando dinheiro para mandarmos para missões. Tem um grupo de missionários precisando desse dinheiro. Meus irmãos, quem está nesse processo diário e contínuo de arrependimento torna-se uma pessoa sensível à vontade de Deus e às necessidades do reino. Torna-se uma pessoa sensível à voz de Deus. Lê a palavra e ouve Deus falando. Ouve uma pregação, Deus falou com ela. Jamais ela sai de uma pregação dizendo assim: essa pregação foi para o irmão fulano de tal, ele precisava ouvir isso hoje. Ele sai dizendo assim: essa pregação era para ele ouvir. Foi no momento certo. Eu precisava dessa mensagem. Às vezes, meus irmãos, você não decora todo um sermão que foi pregado, mas uma frase que Deus mandou falar ali para você através da pregação do Evangelho grava no seu coração como uma estaca bem afiada, e ela vai fazer mudança na sua vida. Agora, uma pessoa que não está em constante processo de arrependimento, de buscar e zelar pela sua vida espiritual, de abandonar pecados, de buscar a graça de Deus para vencer pecados em suas vidas, torna-se uma pessoa insensível à voz de Deus. Uma pregação é mais uma pregação, contanto que seja curta. A melhor pregação para essa pessoa são as mais curtas que tem. Isso precisa um coitado zeloso. Agora, esses dias, eu orando com o missionário, mas eu estou lá. Um pouquinho que eu estudei, eu passei 2 dias sem orar. Aí, lá na chácara, eu fiquei assim pensando, eu entrei no quarto, vi aquele azul, mas o missionário, cadê? Sim. Aí o moço já tem 2 dias nessa semana, não veio o missionário. É preciso ter um cuidado, porque senão vai levando devagar. Ou achando que nada está precisando. Sim, verdade. Então entendeu isso aí, irmãos? O arrependimento ligado com o processo de salvação é arrependimento ligado com o processo de santificação. Entendeu?
É nesse momento que ele passa a ser dever de cada cristão. Aí, meus irmãos, na santificação, aí, meus irmãos, surge aquele problema que nós temos na nossa cultura. A nossa cultura não abre espaço para reflexão. Ou abre. Como é que é o nosso dia a dia? Como é que a nossa cultura nos transforma em pessoas? Aqueles ratinhos lá, na vida deles ratinhos na esteira. O ratinho não para. Já viram isso? Já viu, Bruno? O ratinho na esteira para gerar energia. Se para, irmão. Tem gente que não pode nem parar para descansar um dia que ele já está. Até para dormir a canela está assim aí. É cultura, irmão. É a cultura. Como disse o pastor Ricardo Agreste, um dos nossos maiores inimigos é a nossa cultura contemporânea. Aí os espaços que nós temos que lutar para implantar em nossas vidas devem ser espaços de reflexão. Mas esses espaços de reflexão foram tomados pelo Facebook, foram tomados pelo YouTube, foram tomados pela navegação na internet, pelas novelas, pelos filmes. São pouquíssimos os lares cristãos hoje que nós temos locais onde um se reúne num cantinho, o outro no outro, para pensar na sua própria vida, para meditar na sua vivência para com os outros, nos seus relacionamentos, com a Bíblia aberta para analisar o seu coração e ver o que está errado diante de Deus. Nós somos uma geração de crentes que não arrumamos mais as pedras no altar, que não estamos mais arrancando a cinza de cima do altar, e que a cinza do cotidiano, da correria, a cinza da complexidade tecnológica, do amontoado de distrações, de entretenimento, de prazeres, essa cinza, meus irmãos, tem sufocado a chama do verdadeiro altar no coração de muito crente. Nós temos deixado, meus irmãos, apagar a chama da verdadeira espiritualidade dentro de nós e dentro dos nossos lares. Você tem em sua casa um cantinho lá reservado para a sua meditação diária na palavra de Deus? Nós precisamos resgatar esses espaços. Mas antes de separar um local na sua casa, em especial para você estar com Deus, separe um lugar do lado de dentro e limpe o altar do seu coração, para que, havendo essa reflexão pela ótica da palavra de Deus, clamemos a Deus em oração, para que haja todos os dias arrependimentos constantes, contínuos e verdadeiros e sinceros diante de Deus. Porque se não houver, meus irmãos, esses arrependimentos constantes, contínuos e sinceros, não teremos saúde espiritual, meus irmãos, verdade. Entenderam? Continue, por favor. Os efeitos do arrependimento, segundo a Bíblia, acontecem mudanças no pecador. Todo arrependimento bíblico e genuíno, ele se transforma em atitudes, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Por favor, olha aí, 1 João 5, do 1, 5 ao 10. O arrependimento genuíno gera confissão sincera de pecados. Vamos ler todos juntos? O arrependimento genuíno gera confissão sincera de pecados e de Cristo como Senhor e Salvador, pois somente em Cristo resta o pleno perdão do pecado na pessoa e obra perfeita do Filho de Deus. Olha, meus irmãos, a verdade é a seguinte: pode acontecer todo esse processo de arrependimento, mas o verdadeiro arrependimento vai nos empurrar, nos colocar diante da cruz de Cristo. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, vai nos esvaziar de nós mesmos e vai nos colocar abandonados aos pés de Cristo, para dele recebermos graça e misericórdia e perdão satisfatório.
Se o arrependimento que eu acho que estou sentindo, ou acho que estou passando por um processo de arrependimento, mas eu ainda estou buscando em mim resposta para os meus pecados, ou buscando em mim meios pelos quais eu venho buscar desculpas próprias, ou tentar perdoar a mim mesmo, não é arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, irmãos, ele abre os nossos olhos para olharmos para a cruz de Cristo, onde aconteceu a obra perfeita e eterna de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que verteu o seu sangue puro em prol de pecadores, e é deste sangue que eu recebo remissão. É por este sangue que eu sou purificado dos meus pecados. É por este sangue que eu tenho a minha consciência lavada da mais profunda culpa. E é através deste sacrifício perfeito que eu recebo plena paz com Deus, e plena paz em mim mesmo, e plena paz para com os outros. É nesse momento, meus irmãos, que eu me encontro e que eu acho o eixo da vida, que eu acho o norte da bússola espiritual, quando a bússola da minha vida aponta para o Calvário, aponta para Jesus Cristo. Aí eu encontro meu sumo pastor, por ele sou guiado. Quando o verdadeiro arrependimento acontece por obra do Espírito Santo, da palavra, do Evangelho e da graça, eu sou levado a Cristo para confessar os meus pecados e para dizer assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e seja Deus reto no seu julgar para comigo. Quando o verdadeiro arrependimento acontece em mim, acontece confissão. Se você disser que houve arrependimento em você, mas não houve confissão, não houve arrependimento. Porque é através da confissão dos meus e dos seus pecados que nós estamos dizendo toda a glória a Deus. Seja Deus verdadeiro em todo homem mentiroso, e seja Deus o reto juiz em todo o seu julgamento. Quando há o verdadeiro arrependimento, acontece a confissão, porque é através da confissão que eu vou dizer a Deus os meus pecados, confessar a Ele que de fato eu tenho andado errado, em rebeldia, em orgulho, pecado e distanciado da graça. Se não houver confissão, não houve arrependimento. Quando Deus manda, pela sua palavra, nós pedimos perdão a alguém, esse perdão deve ser acompanhado de confissão. Irmão, me perdoe, porque naquele dia eu lhe caluniei, eu lhe maltratei, eu lhe desprezei. E quer ver essa confissão? Sabe por quê? Porque essa confissão quebra o nosso orgulho. Quem aqui quer confessar os seus próprios erros? É mais fácil nós falarmos das nossas qualidades ou dos nossos defeitos? Das nossas qualidades. Quando fala assim, fale dos seus defeitos, você pensa assim, mais ou menos uns 5 minutos. Defeito. Mas fale das suas qualidades. Mas nas confissões, a gente diz a Deus os nossos defeitos, e com espontaneidade. O Salmo 51, meus irmãos, é a prova disso. Pequei, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos. A confissão de Davi ali é a confissão de um coração que foi alcançado pelo arrependimento verdadeiro. Então entendamos isso. Se houve arrependimento, haverá confissão. Haverá a confissão da alma, não a confissão teológica. É a confissão da alma. De alguém que se percebe nu diante de Deus. De alguém que foi pego em flagrante por Deus e diz assim: agora não tem como esconder. É isso mesmo, são pecadores. Agora também, essa confissão de um coração verdadeiramente arrependido não fica apenas na confissão do que ele fez e de quem ele é. Mas essa confissão também, ela se eleva até Cristo e diz: tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. A partir desse momento eu estou dizendo: Senhor, eu não dou conta de guiar a minha própria vida, cuide de mim, quero ser o teu servo, manda na minha vida.
ponho em ordem a minha vida, é o reconhecimento de Cristo como Senhor. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, neste momento, ele glorifica a Deus, ele glorifica a Cristo. Toda obra de verdadeiro arrependimento, ele redunda, em primeiro lugar, em glória para Cristo. É o reconhecimento da obra perfeita de Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós vamos voltar a João capítulo 1. Pode, por favor, colocar no resto. Está aí, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 5. Olha o que João diz. E essa é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Cristo. João ouviu essa mensagem de Cristo. E vos anunciamos. Ele pregou essa mensagem. E por ela sofreu bastante. Que Deus é o quê? Luz. Meus irmãos, olha só o sol. Estamos vendo tudo aqui, ó, os detalhes dessa cena. Até um cisto que está aqui jogado. Debaixo da luz ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Tudo é transparente, é visível, é definível, é explicável, é flagrante. Tudo é flagrante. Então, quando a Bíblia diz que Deus é luz, a palavra luz também pode ser entendida no Novo Testamento como verdade, aquilo que dissipa as trevas da ignorância, que traz um novo e transformador e libertador entendimento a respeito de quem Deus é e dos planos de Deus para mim, para a glória de Cristo Jesus. E aí, a mensagem é essa, que Deus é luz. Para que mensagem mais simples e ao mesmo tempo tão bombástica e poderosa? Porque quando diz que Deus é luz, diz também que quem não está em Deus está em trevas, está nas trevas do pecado. E quando diz que Deus é luz, os que estão em Deus estão vivendo as obras do dia, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Vós, porém, sois filhos do dia, sois filhos da luz, sois filhos da verdade, sois filhos da transparência, da sinceridade. Vocês não vão se escondendo, porque vocês agora não se envergonham mais dos seus atos, porque agora vocês vivem a vida de quem vive na luz. Tudo quanto é errado, meus irmãos, acontece nas escuras, às escondidas. Não é isso? Nos becos, nos locais ermos. Mas tudo quanto é da verdade acontece debaixo da potente luz que Deus é. E onde tem luz tem verdade, tem conhecimento verdadeiro, tem relacionamentos verdadeiros, tem vida verdadeira. Aí ele vai, imagina agora, fica imaginando tudo iluminado, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você é de Deus? Sim, sou de Deus. Mas do que você se envergonha? O que é que na tua vida te envergonha? Para que você não venha para a luz. Porque para vir para a luz, tem que deixar as obras das trevas. O apóstolo João está dizendo isso. Para estar aqui, ó, diante de Deus, não pode ter obras que você se envergonhe, porque Deus vai mostrar tudo, porque Deus vai trazer tudo à luz do dia. É por isso que todo pecador, quando é colocado diante da luz de Deus, ele se olha para Ele, se sente flagrante e completo, nu diante de Deus, desprovido de toda justiça, de todo mérito, reconhece-se como um pobre, miserável, pecador, cego e nu. Aí ele clama por quem? Para que Cristo Jesus o vista com as suas vestes. Aí sim ele pode estar diante deste Deus que é luz e pode estar neste Deus que é luz. Versículo 7 ele diz, versículo 6 ele diz: e andarmos em trevas, mentimos se não praticamos a verdade. Como é que pode eu dizer que sou de Deus, estou em Deus, amo a Deus, sirvo a Deus, mas as minhas obras não condizem com a luz, não podem ser trazidas à luz do dia, porque elas são vergonhosas, porque
porque elas são obras de rebeldia, porque elas são obras que atentam contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus. Não existe transparência nesse tipo de pessoa. Mas se andarmos na luz, na verdade, se andarmos em Cristo, a luz do mundo, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Por que João coloca uma das primeiras aplicações aí como uma comunhão? Por que, meus irmãos? João vai logo na comunhão. Ó, se você andar na luz, você tem comunhão com os irmãos. Porque a primeira coisa que o pecado faz, meus irmãos, é nos afastar. Primeiro nos afasta de Deus, como afastou Adão. Fugiu de Deus com Eva. E de lá para cá todo mundo foge de Deus. Se Deus não for atrás, nenhum pecador é salvo. Pode botar livre-arbítrio nisso para voltar esse homem a Deus. Se Deus não for atrás, o pecador não é salvo. Porque todos nós somos rebeldes fugindo de costas para Deus. Rebeldes contra massas. Mas ele diz assim: se você está na luz, como Cristo está na luz, você tem comunhão uns com os outros. Sua vida é deles e a vida deles é sua. Você não tem reservas para esconder, nem ele tem reservas para esconder de você. O que você é aqui na igreja, você é em qualquer lugar. Os pecados que você tem, você confessa todos diante da luz, porque você quer estar na luz e não vivendo e convivendo nas trevas com esses pecados. Você ama a luz, você ama a transparência, a clareza, a sinceridade. Você não mente para ninguém, você vive em amor. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo arrependimento verdadeiro aponta para o sangue de Jesus Cristo. Aponta para o sangue de Jesus Cristo, porque somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando de fato eu passo por esse processo de arrependimento, eu não quero negociar nada com Deus. Sabe aquela negociada que diz assim, você peca e diz assim, não, mas eu peguei, porque eu estava naqueles dias de TPM, e eu fiquei nervosa, eu xinguei, briguei. Mas sabe por que eu peguei? Eu estava devendo um negócio aí, estava me preocupando, por isso que eu briguei daquele jeito. Não, mas sabe mesmo por que eu peguei naquele dia? Eu estava com uma dor de cabeça. Sabe por que eu peguei? É porque não era o meu dia. Aquele dia eu amanheci, rapaz, de um jeito, dormi de calça jeans. Quem de fato se arrepende, meu irmão, diz assim: eu peguei, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu peguei, Senhor, porque eu quis mesmo pecar. Eu peguei, Senhor, não porque nada nem ninguém me empurrou para o pecado, mas eu mesmo fui buscar o pecado. Quando essa confissão acontece assim, transparente, houve arrependimento. Mas enquanto eu fico arrumando desculpas, vitimizações, não, eu pequei porque meu marido me perturbou, porque minha esposa não fez o almoço, eu pequei porque lá no serviço eu estou muito atarefado, não houve arrependimento. Você não está desejando o sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você não está querendo, você não entendeu ainda que somente o sacrifício de Cristo Jesus paga o seu pecado. Paga o seu pecado, por maior que ele foi ou pelo menor que ele foi. É somente o sangue de Jesus Cristo é que paga o seu pecado. Enquanto você estiver negociando assim com Deus, é porque você está dizendo assim: não, Senhor, o meu pecado é irrelevante. Olha, esse pecado que eu cometi é bobeira. É tão bobeira que Cristo nem morreu por ele. E nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo Jesus. Porque o menor pecado que seja, o maior pecado que seja, todo ele cobrou um preço muito alto pelo pecado, que foi o precioso sangue inocente de Cristo Jesus no Calvário. O verdadeiro arrependimento me leva a uma mudança de conceito e a uma apuração de conceito, em entender que
que o meu pecado, por mais simples que seja, ele cobrou a vida inocente de Cristo Jesus. Meu pecador pequenininho, agora o pecado pequeno. Pecado pequeno não, é verdade, é verdade. Então entende isso, irmãos? O verdadeiro arrependimento me leva a entender que o precioso sangue de Cristo Jesus foi derramado pelo mais simples pecado que eu acho que é simples. Por isso que quando acontece o verdadeiro arrependimento, eu não quero negociar com Deus. Eu entendo que Cristo pagou este pecado. E é dele que eu vou receber perdão. É dele que eu vou receber paz. E é através dele que eu vou ser aceitável diante de Deus. E continuo aceitável diante de Deus. Somente através de Cristo. Somente através da obra de Cristo. Dos méritos de Cristo e da graça de Cristo. E que somente em Cristo e de Cristo eu recebo graça suficiente para lutar contra os pecados da minha vida. Todos os dias. Pela graça, pela palavra, pelo Espírito Santo. É Cristo que fez isso. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Foi uma mentira? Confessou? Houve arrependimento verdadeiro? Vai lutar contra o pecado da mentira? Vai? Houve purificação pelo pecado, por este pecado de mentira. Foi roubo? Roubo, irmão. O crente não rouba. Não é para roubar não, mas roubou, pediu perdão, reparou o dano, devolveu o que não era teu, houve confissão de pecado, confia no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E daí por diante, o verdadeiro arrependimento nos joga aos pés da cruz de Cristo para aceitá-lo como a oferta preciosa e suave pelos nossos pecados. Aí ele diz, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enquanto eu tiver, meus irmãos, negociando, não, eu pequei porque foi o salário, foi baixo demais, eu estava endividado, eu pequei, eu fiz aquilo, sabe? Não, eu pequei porque você sabe a situação. Nós estamos dizendo, irmãos, que não temos pecado. A leitura mais sutil dessas nossas palavras, não, isso não é pecado não, sabe? Fui vítima desse momento aqui, não é pecado não. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não qualquer verdade em nós. Então nós não estamos na luz. Então Cristo não morreu por nós. Versículo 9: se confessarmos, com aquele bloco lá, nossos pecados, Ele é fiel. Lembra desse lá? Depois de morrer esse vídeo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependimento e confissão andam juntos. Verdadeiro arrependimento gera verdadeiras confissões, sem barganhas com Deus, sem negociações com a alma. É dizer: pequei, Senhor, e em Cristo eu preciso do teu perdão. Em Cristo eu preciso da tua graça. E eu sei que Cristo também por este pecado morreu. Dá-me a graça de continuar na caminhada cristã. E nos purificar de toda injustiça, porque todo pecado é um ato de injustiça. Mas neste exato momento que há arrependimento e confissão por obra da graça, Cristo me reveste da sua justiça. E eu me apresento novamente diante de Deus em Cristo Jesus e vestido da perfeita justiça de Cristo, que pagou o preço por todos os pecados lá na cruz do Calvário e satisfez a vontade de Deus, tanto da lei dele quanto do sacrifício que Deus exigia pelo pecado, que foi a própria vida de Cristo Jesus. Amém? Compreenderam isso? Último slide lá, por favor. Eu botei o aí tem um sufista ali, diz assim, ó, vamos ler todos juntos? Somente Deus pode dar o arrependimento aos homens de seus pecados, mas é um imperativo a todos nós que nos arrependamos de nossos caminhos
Ezequiel 36 e 31. Por favor, coloca Ezequiel 36 e 31. Esse teu olho está mesmo, tá? Vai melhorar. Ezequiel 36. Olha ele ali, ó. 36 e 31. Vamos ler todos juntos? 36 e 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando acontece isso, irmão, é porque a minha vida espiritual está sendo o quê? Reparada. Estou recebendo de novo aqueles ventos reparadores da graça em minha alma. As janelas da minha alma, as portas, os telhados estão sendo abertos para que a luz potente de Deus entre no meu coração e continue a revelar em mim o que é pecado e colocar em mim a luz da verdade para que eu ande diante dele em verdade e para que eu viva com os outros em comunhão e em amor e em vida sincera para com os outros. Amém? Vamos orar então? Vamos orar então. Senhor Jesus, graças te damos porque a tua palavra nos ensinou nesta noite. Mas, Senhor, melhor ainda é que o Senhor nos transforme em pessoas ensináveis, tratáveis, corrigíveis. E dá-nos o verdadeiro arrependimento. Dá-nos o verdadeiro arrependimento. Que não haja, Deus bendito, em nossa boca nenhuma confissão, Deus, de barganha para contigo, mas confissão sincera, Senhor, de pecados. Reconhecimento de que por onde temos andado, que temos feito, que temos visto, que temos falado, que temos ouvido, a forma que temos nos relacionado, tem sido formas, Deus bendito, de pecados em nossas vidas, tem sido pecado em nossas vidas contra a tua glória e contra a tua santidade. Dá-nos, ó Deus, esta luz que é o Senhor em nossos corações. Ilumina o nosso entendimento, guia-nos à tua verdade e nos leva, Deus bendito, dia após dia, ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus, para que dele recebamos perdão, justiça que vem de ti, e sejamos, ó Deus, a cada dia mais abençoados pela tua graça e pelo teu evangelho. Alcança cada um aqui, ó Deus, nesta manhã com a tua palavra e aquebrando os nossos corações, para que tenhamos os corações aquebrantados e contritos e ofereçamos a ti um culto verdadeiro e sincero. Volta a dar-nos, ó Deus, a alegria de te servir, prazer de estar na comunhão dos santos, de buscar e de elevar as nossas vozes, ó Deus, aqui e buscar o teu santo nome e invocar a tua santa face, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a limparmos as cinzas, ó Deus, dos nossos altares espirituais, a fim de que ofereçamos a ti um culto verdadeiro, a fim de que a chama da verdadeira espiritualidade, ó Deus, arda em nossos corações, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e dá-nos um dia debaixo da tua graça e um dia de arrependimento de nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.